Nós estamos vivendo um momento muito complexo na história da humanidade, onde o certo passou-se a ser errado e o errado passou-se a ser o certo. Nós temos visto muitas coisas acontecendo nesses últimos dias, meses e anos, que há um século atrás seria um absurdo. Seria um absurdo. Mas o que era absurdo e inadmissível há um século atrás, nos dias de hoje, é normal, é aceitável. Por mais que muitas pessoas dizem, poxa, mas é normal as coisas evoluírem com o tempo. E nós não somos contra a evolução, a modernidade. Nós não somos contra, não é isso que nós estamos dizendo. É normal as coisas evoluírem com o tempo. Os usos e costumes evoluem com o tempo. Muda-se a moda. Porém, se tratando de evangelho, a palavra de Deus, ela não se adapta conforme a cultura, conforme a modernidade. A palavra de Deus, ela é única. É única. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras hão de se cumprir. Ele não disse que, olha, tem algo aqui que não pode ser feito nesta época, mas haverá dias futuros onde a cultura vai mudar, os costumes, então terá que adaptar a palavra, terá que mudar os ensinamentos. Jesus nunca disse isso. Não existe uma brecha nos ensinamentos de Jesus para mudar o que ele disse. Então, a visão que Jesus passou, aquela visão de evangelho, a qual os apóstolos deram sequência, aquela visão, aquele estilo, aquele espírito, não pode ser mudado por ninguém. Certa vez, o apóstolo Paulo, que é considerado pela maioria dos estudiosos como o maior pregador do Novo Testamento, ele é o maior pregador do Evangelho. O apóstolo Paulo, pela importância que ele teve, pela quantidade de escritos que ele deixou,
ele é considerado o maior. E este homem disse o seguinte, inspirado pelo Espírito Santo: olha, se nós, ele se incluiu, anunciarmos um outro evangelho, além desse que Jesus Cristo anunciou, nós somos anátema, amaldiçoados. E mesmo que um anjo de Deus desça aqui na terra e anuncie um outro evangelho, além desse que Jesus Cristo anunciou, seja ele um anátema, um amaldiçoado. Ou seja, o apóstolo Paulo, em outras palavras, estava dizendo o seguinte: olha, nem a gente, nem os anjos têm o direito de anunciar um outro evangelho, além desse que Jesus Cristo anunciou. Em outras palavras, foi batido um carimbo ali, um decreto, que os ensinamentos de Jesus Cristo são aqueles ensinamentos para aquela época, para a época futura e até a consumação dos séculos. Não pode aumentar, não pode diminuir nada do que Jesus Cristo ensinou. Nada. Exatamente nada. Nada. E se você quiser saber, poxa, mas o que realmente Jesus Cristo ensinou? Basta você ler a palavra de Deus, basta você pegar os evangelhos e você vai ver o que Jesus ensinou. E se você analisar os ensinamentos de Jesus e comparar com os ensinamentos atuais das igrejas dos dias de hoje, você vai ver que não bate. Não bate. Você vai ver que algumas coisas eles vão ensinar igual Jesus ensinou, e outras coisas não. Você vai ver que eles vão acrescentar algumas coisas e eles vão tirar algumas coisas dos ensinamentos de Jesus. E há inúmeras explicações que eles tentam dar para isso, inúmeras. Muitos vão dizer que, poxa, mas Jesus viveu há 2000 anos atrás, em uma outra cultura. Olha, ele estava lá em Israel. Era uma cultura diferente da cultura que nós estamos aqui no Brasil. Nós estamos aqui no Brasil em uma cultura diferente. Nós, aqui no Brasil, nós estamos em uma época diferente. Então, não tem como pegar o que Jesus ensinou lá e aplicar aqui no Brasil, porque é uma outra época. Então, tem que adaptar o Evangelho. Muitos podem até dizer isso. E o pior, muitas pessoas acreditam nisso. Acreditam. Elas abraçam essa ideia. Mas, na verdade, meu amigo e minha amiga, o que essas pessoas querem, de fato e verdade, e Deus sabe disso, é enganar, ludibriar vocês com um falso evangelho, com o evangelho falsificado. Porque o evangelho de Jesus Cristo
do jeito que Jesus Cristo ensinou, se for ensinado nos dias de hoje, não atrai multidões. Não atrai. Não atrai. Ele vai atrair um ou outro ali. Ele não atrai. Porque é um evangelho onde ele promete a salvação da alma. Aí você diz, poxa, mas todo mundo quer a salvação da alma. Engano seu. Se você pegar a multidão hoje, a grande maioria que frequentam igrejas evangélicas, por que motivo você acha que eles estão indo? Você pode até achar que é salvação de alma, mas a grande maioria recorre a uma igreja evangélica porque ela ouviu uma propaganda desta igreja, onde diz que cura as enfermidades, onde diz que prospera financeiramente, onde diz que portas se abrem, onde diz que há testemunhos de mudança de vida. Então a pessoa ela vai até uma igreja com esse intuito de receber uma cura, de prosperar financeiramente. Ela está indo ali porque ela viu uma propaganda. Ela viu uma propaganda. Ou através de uma TV, ou através de um rádio, ou um vídeo na internet. É uma propaganda. Porém, uma propaganda falsa. Propaganda falsa. Jesus não fazia esse tipo de propaganda. Aponte para mim um testemunho de um cristão que seguiu Jesus e pelo fato de ter seguido ele prosperou financeiramente. Bíblico. Aponte um para mim. Eu quero um testemunho bíblico. Eu não quero que você diz, não, mas olha, lá na igreja A, na igreja C, eu conheço uma pessoa. Não, eu não quero saber dos dias atuais. Eu quero saber da época de Jesus Cristo. Ele teve o seu ministério aqui nessa terra. Ele teve o seu ministério. As pessoas o acompanharam, o seguiram. Os discípulos de Jesus abriram mão de trabalhar para seguir ele. Aponte para mim um testemunho de prosperidade financeira. Aponte para mim. Se Jesus prospera as pessoas financeiramente, como as igrejas pregam por aí, e ensinam a sua grande maioria, por que Jesus, quando estava aqui nessa terra, cheio de poder, cheio de autoridade, transformava água em vinho, ressuscitava defunto, multiplicava pães e peixes? Os próprios discípulos que estavam ali ao lado dele, andando com ele, por que não teve as suas vidas financeiras transformadas? Por que ele não abriu as janelas dos céus e derramou bênçãos sem medida sobre a vida daqueles homens que abriram mão das suas vidas para anunciar o Evangelho? Por que motivo não funcionou na vida deles? Será que era falta de fé? Será que os discípulos não acreditavam em Jesus? Por quê? Porque se Jesus não fez na vida deles, por que vai fazer na minha e na sua nos dias de hoje? Se ele não fez na vida daqueles homens, que foram escolhidos a dedo, por que faria na minha e na sua nos dias de hoje? Reflita. Você vai ver que
Mesmo depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou, na igreja primitiva, não havia testemunhos de prosperidade financeira. Não havia. Não havia essa ênfase a prosperar financeiramente. Não havia. Muito pelo contrário. É o contrário. As pessoas que tinham as suas propriedades, seus bens, eles vendiam, levavam para os apóstolos pegavam aquele dinheiro e dividiam para todos, para que todos tivessem sustento. Ou seja, a pessoa que tinha bens, ela ia para a igreja e ela entregava os seus bens para ser repartido para quem não tinha, de livre e espontânea vontade. Resumindo, aquela pessoa não prosperou, ela perdeu o que ela tinha aqui nessa terra. Porque Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no céu. Isso não significa, meu amigo e minha amiga, que você que tem bens materiais, você vai numa igreja, você tem que vender os seus bens e distribuir para as pessoas que estão ali na igreja e não têm bens. Não é isso. Não quer dizer que você tem que fazer isso. Isso é o seguinte, isso mostra claramente o que é o Evangelho. Como que era o Evangelho? Como que o Evangelho foi anunciado por Jesus? Qual era a ênfase do Evangelho? A ênfase era buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas pelo Pai. Aquelas pessoas, aqueles primeiros cristãos, entenderam a mensagem de Jesus. Os que se converteram entenderam. Abriram mão da sua vida aqui na terra para servir a Deus, para agradar a Deus, para andar em aliança com Deus. Abriram mão até dos seus bens, os que tinham seus bens. Abriram mão. Então, o Evangelho de Jesus é esse. Muitas pessoas foram curadas também. Mas teve muitas pessoas que também não foram curadas. Mesmo naquela época, não eram 100% as pessoas que tinham enfermidades que eram curadas. Você quer uma prova bíblica disso? Se você analisar o apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo para misturar um pouco de vinho na água quando ele fosse beber. Por quê? Porque ele tinha uma enfermidade no seu estômago. E por que ele não foi curado se ele era pregador da palavra de Deus? Olha, um pregador da palavra de Deus, Timóteo, sendo orientado por um outro pregador chamado Paulo, a misturar vinho na água para tomar, para combater uma enfermidade que ele tinha no estômago. O pregador estava anunciando o Evangelho e tinha enfermidade, e não era curado da enfermidade. Será que não tinha fé? Será que faltou fé? O apóstolo Paulo disse claramente que chegou a passar por necessidades. Será que faltou fé para não prosperar financeiramente? Cadê a bênção do dono do ouro e o dono da prata na vida do maior pregador do Evangelho? Cadê a bênção sem medida? Cadê o abrir as janelas dos céus, derramar bênção sem medida? Cadê? Será que ele não tinha fé? Este mesmo homem, o maior pregador do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele disse e deixou escrito que ele tinha uma enfermidade, ao qual ele chamava de espinho na carne. E ele pediu a Deus para ser curado, e ele tinha fé, porque ele pediu. E Deus disse: a minha glória te basta. Em outras palavras,
eu não vou te curar. E aí? O que você me diz? Então, como que uma igreja nos dias de hoje pode fazer uma reunião de cura? Olha, o dia tal é dia de cura, você vai ser curado. Se nem naquela época não eram 100% das pessoas que eram curadas. Olha, no dia tal é o dia, é a reunião da prosperidade financeira, para Deus abrir portas. Sendo que nem naquela época a maioria não eram prósperos, passavam até por necessidades. Então, o evangelho que foi ensinado e anunciado por Jesus Cristo, infelizmente, ele não é anunciado nos dias de hoje nas igrejas. Ele não é. Não adianta você bater na tecla e dizer que é, porque não é. Deixe aí nos comentários a sua opinião, se é o mesmo evangelho de Jesus que as igrejas têm anunciado. Se você acha que é, você deixa aí, olha, eu acho que é o mesmo. E se você também acha que não é, deixa aí, olha, eu acho que não é não, esse evangelho está errado, está adulterado. Então, o que nós temos visto é a idade das trevas. É a idade das trevas, é uma escuridão total. É uma escuridão total. E o que tem de pessoas, porque as igrejas, ou elas contratam atores para dar testemunhos e gravar e enganar as pessoas. Tem muitos testemunhos, pessoal, que são atores que estão ali, estão recebendo dinheiro para contar mentiras. Mas também há testemunhos reais que aconteceram, que a pessoa está falando a verdade, e isso nós também temos que afirmar. Há testemunhos reais. Mas as pessoas que tiveram suas vidas destruídas dentro das igrejas, essas não são ouvidas. Essas não dão o seu testemunho, eles não gravam. Eles vão gravar testemunhos de atores, quando eles pagam dinheiro para contar uma mentira, que a vida financeira prosperou, e isso e aquilo, recebeu a cura do câncer, do HIV, isso e aquilo, eles vão gravar. Ou se acaso acontecer mesmo algo real, eles vão gravar. Agora, quando a pessoa teve a sua vida destruída, você acha que eles vão gravar? E mostrar a verdade, dizer, olha, essa pessoa chegou aqui na igreja, ela tinha isso, isso e isso. Ela perdeu tudo e agora está sem nada. Será que eles vão gravar? Será que eles vão dar ouvido para essa pessoa? Obviamente que não. E você não tem noção. Talvez você que está acompanhando, você não tem noção. A quantidade de pessoas que já tiveram suas vidas destruídas completamente, porque um dia frequentaram uma igreja evangélica. Vocês não têm noção. A quantidade de vidas destruídas é maior do que a quantidade de vidas que são construídas. Talvez você diz, não, mas olha, a minha vida estava destruída, eu fui para a igreja e melhorou. Você é uma pessoa. Em contrapartida, você tem 10 que tiveram vidas destruídas. Então, não julgue e diga que tiveram suas vidas destruídas porque faltou fé ou isso ou aquilo. Porque muitas pessoas, usando de uma boa fé, tomaram decisões acreditando que os ensinamentos estavam corretos
e tiveram suas vidas destruídas, completamente destruídas. E isso não é mostrado. Isso não é mostrado. Então, fica o alerta para que você reflita nos ensinamentos de Jesus, se realmente o que Jesus ensinou realmente tem sido ensinado nas igrejas, realmente está certo. Analise os ensinamentos de Jesus e analise o que as igrejas têm ensinado. Se você achar que está de acordo, amém. Mas basta você pegar os evangelhos. Como que Jesus ensinava? O que Jesus orientava? Jesus ensinava a pessoa a pegar 10% de tudo que ela tinha e trazer para ele? Não. As igrejas têm ensinado isso? Tem. Então está errado. Jesus ensinava as pessoas a fazer campanhas com dinheiro para conquistar algo? Não. As igrejas têm ensinado isso? Tem. Então está errado. Jesus fazia comércio, fazia rifa, vendia pão, vendia pizza, vendia sapatos, roupas, fazia isso para adquirir condições para anunciar o evangelho? Não. Muito pelo contrário, quando ele entrou no templo de Salomão e viu aquele comércio, vendas e compra, ele desceu o chicote e quebrou tudo. As igrejas têm feito isso? Tem. Então está errado. Então está errado. Entendam? Entenderam? Isso é só o básico. Isso é só o básico. Isso nem arranha perto da quantidade de erros que as igrejas cometem. Aí você diz, não, mas o ser humano é falho. Nós não podemos olhar para o ser humano, nós devemos olhar para Jesus. Mas nós temos que entender que os ensinamentos de Jesus não podem ser distorcidos. E essas pessoas que distorcem, entendam, a maioria delas sabe o certo e o errado, mas elas optam pelo errado. Por quê? Porque o objetivo é atrair multidão. O objetivo é dinheiro, arrancar dinheiro das pessoas. E quanto mais pessoas, mais a chance de arrancar dinheiro. São empresas disfarçadas de templos, disfarçadas de casa de Deus. São empresas. Grandes empresas e grandes negócios, porque dá dinheiro. Distorcer o evangelho dá dinheiro. Contar mentira em relação à palavra de Deus dá dinheiro. A verdade não dá dinheiro. Você quer uma prova? Olhe para a vida dos apóstolos que falaram a verdade. Além de não dar dinheiro, foram martirizados, perderam suas vidas. Com exceção de João, o qual morreu de velhice, todos os demais foram mártires. Morreram pobres, sem dinheiro, e foram martirizados por falarem a verdade. Então, a verdade, ela não enriquece. Ela não enriquece. O evangelho verdadeiro, ele não enriquece aqui nessa terra. Não enriquece. E ele não atrai multidões. Ele não atrai. É um ou outro, é gato pingado. E a partir do momento que o objetivo é dinheiro,
tem que vir multidão. E para vir multidão, não pode falar do Evangelho de Jesus como Jesus falou. Não pode. Tem que distorcer. E é aí que entra o distorcimento. É aí que entra toda a manipulação, fazendo os textos falarem aquilo que não estão falando. Fazendo promessas que Jesus nunca fez, para enganar, ludibriar. Então fica aí essa mensagem para que você possa refletir.